Oi, pessoal! Bem-vindos à Igreja Batista Paulistana. Mais um culto infantil aqui no YouTube para vocês. E hoje estamos aqui de novo, eu e minha amiga Yasmin, para a gente fazer esse culto muito especial. Yasmin, vamos orar para a gente começar? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, por cada um que está assistindo a gente aí. E agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor está cuidando de nós e muito obrigado por mais uma semana que nós podemos estar juntos através da internet para aprender mais da Tua Palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo o nosso culto hoje e te peço, Jesus, que o Senhor esteja cuidando de cada família, que o Senhor ajude aqueles que precisam de uma cura para o seu físico, os que precisam de emprego, os que estão passando por alguma dificuldade, meu Deus, por favor, cuida de cada um e abençoa cada um, para que juntos nós possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E na semana passada, Yasmin, nós começamos uma nova série de mensagens sobre perguntas. E aí a nossa primeira pergunta da semana passada, quem lembra? Se Deus existe, por que eu não posso ver a Deus? Você lembra a resposta para essa pergunta, Yasmin? Sim. E qual é a resposta? Porque ele é cheio de Espírito. Porque Deus é Espírito. Essa foi a resposta da nossa pergunta da semana passada. Nós não podemos ver a Deus porque Deus é Espírito. E Jesus falou isso para uma pessoa. Ele falou isso para a mulher samaritana. Ele revelou para ela que Deus é Espírito. E teve uma pessoa que queria ver a Deus. Você lembra quem era, Yasmin? Moisés queria ver a Deus. Mas a glória de Deus era tão grande que se Moisés visse a Deus, ele iria até morrer, de tão grande que é a glória de Deus, porque Deus ele não pode ser visto por nós. E nós também aprendemos um versículo semana passada, versículo de Isaías 46, 9. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Isaías 46, 9b. Yasmin, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o versículo. O versículo de hoje, excelente. O nosso versículo está aqui na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, ele fica no Novo Testamento, então mais pro final da Bíblia, tá vendo? Já tá quase assim, perto de acabar a Bíblia. Efésios está lá já mais pro fim da Bíblia. E o nosso versículo está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. E ele fala o seguinte para nós: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De quem será que esse versículo está falando, hein, Yasmin? Quem será que tem todo o poder? Quem que é poderoso? Deus ele é poderoso. Ele tem poder de fazer infinitamente mais. Quando eu falo assim, infinito, é uma coisa pequena ou é uma coisa grande? É uma coisa grande. Muito grande, que não tem fim. Infinita, que não tem fim. O nosso versículo de hoje, ele está falando pra gente que o poder de Deus, ele não tem fim. Você acredita nisso? Acredito. Não tem fim o poder de Deus. É maior do que qualquer coisa. E Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Mas isso quer dizer que Deus vai fazer tudo que eu quiser? Não. Então eu vou falar assim, já que Deus ele tem poder infinito, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vou fazer uma oração que eu quero voar. Ou então que eu quero virar invisível. Não vai dar. O poder de Deus, ele é infinito e ele pode fazer qualquer coisa. Mas o poder de Deus, ele serve para glorificar a Deus. O poder de Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede ou que a gente pensa. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus, ele não vai fazer qualquer coisa só porque a gente quer, né? Já pensou? Porque isso não glorifica a Deus. O poder de Deus é para glorificar a Deus. E nós vamos repetir o nosso versículo agora. Tá pronta, Yasmin? Sim. Então vamos lá. Efésios 3, 3,
20. 20. Aquele Aquele que é capaz que é capaz de fazer de fazer infinitamente infinitamente mais mais do que tudo do que tudo que pedimos que pedimos ou pensamos. ou pensamos. Efésios Efésios 3:20a. 3:20. Isso aí, é meio comprido esse versículo, né? Um pouquinho grande, mas a gente vai aprender. Vamos mais uma vez, Yasmin? Efésios Efésios 3:20a. 3:20. Aquele Aquele que é capaz que é capaz de fazer de fazer infinitamente infinitamente mais mais do que tudo do que tudo que pedimos que pedimos ou pensamos. ou pensamos. Efésios Efésios 3:20a. 3:20. Aquele é Jesus. Jesus que é capaz, que tem o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos mais uma vez, última vez? Vamos tentar falar juntas? Então vamos lá. 1, 2, 3. Efésios 3:20a. Aquele Aquele que é capaz que é capaz de fazer de infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20a. Muito bom! E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse tema, porque a nossa pergunta de hoje, Yasmin vai tirar aqui nossa pergunta. Tira aqui, Yasmin, nossa pergunta que a gente vai responder hoje. O que será, hein? O que será que a gente vai responder hoje na nossa pergunta? Nossa pergunta de hoje. Jesus é poderoso mesmo? O que você acha, Yasmin? Será? Será que Jesus é poderoso? E a nossa pergunta de hoje é o seguinte: Jesus é poderoso mesmo? Yasmin, fala pra mim uma coisa. Uma pessoa poderosa, ela consegue fazer coisas muito difíceis? sim. Tem pessoas que são poderosas pelo cargo que elas ocupam. Então, por exemplo, um país que tem um rei, ou um país que tem um presidente. O rei ou o presidente são pessoas que são poderosas porque elas foram escolhidas para estar ali. Tem também pessoas que têm muito dinheiro e o dinheiro dá a essas pessoas poder, porque elas podem comprar o que elas quiserem, elas podem ir para onde elas quiserem, né? Então, alguém que tem muito dinheiro pode ser uma pessoa poderosa. Ou até um filme. Quem aí já viu algum filme de super-herói? Você já viu, Yasmin? No filme o super-herói faz tudo, né? Tem aqueles que voam, tem os que são muito rápidos, tem os que conseguem nadar muito rápido, né? Tem de tudo, né? Mas o verdadeiro poder só tem uma pessoa. Quem é? Jesus. Jesus, ele é poderoso mesmo, você pode acreditar nisso. Mas você sabe que não é todo mundo que acredita em Jesus. Tem pessoas que não acreditam que Jesus é poderoso. Tem pessoas que vivem hoje que não conhecem Jesus e não acreditam no poder dele. E quando Jesus estava aqui na Terra, teve pessoas que também duvidaram do poder de Jesus. Mesmo pessoas que tiveram a chance de ver Jesus assim, ó, pessoalmente, que nem eu tô vendo você. Acredita? E nós vamos ouvir a história de algumas dessas pessoas hoje. Jesus, ele era amigo de 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. E eles moravam na cidade de Betânia. Eles eram amigos de Jesus, Jesus já tinha ido na casa deles até. E aí um dia o Lázaro ele ficou muito doente, ficou mal, muito mal mesmo. E a Marta e a Maria ficaram muito preocupadas e elas pediram para um mensageiro ir correndo chamar Jesus, para Jesus ajudar. Você aí, quando você tem um problema, você pede a ajuda de Jesus? Você ora e fala para ele ajudar você? Nós precisamos pedir a ajuda de Jesus sempre.
Porque Jesus, ele é poderoso e ele pode nos ajudar em todos os nossos problemas. Jesus demorou alguns dias para chegar até Betânia. Quando ele e seus discípulos chegaram, já havia acontecido o pior. Lázaro tinha morrido e havia sido sepultado há 4 dias. Marta ficou sabendo que Jesus tinha chegado, então ela foi correndo se encontrar com ele. E quando ela viu Jesus, ela disse: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Jesus mandou Marta chamar Maria, sua irmã. Ela foi e quando elas voltaram para onde ele estava, Maria disse a mesma coisa que Marta tinha dito. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Jesus ficou muito triste e pediu para ver o túmulo de Lázaro. Quando Jesus chegou e viu o túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Jesus ficou muito triste. Ele viu o sofrimento de Marta e Maria pela perda do seu irmão Lázaro. Você sabia que Jesus, ele também se importa com você, com o seu sofrimento? Jesus também se importa com os seus problemas. Isso é muito bom, né? É muito bom a gente saber que Jesus, ele se importa com a gente, da mesma forma que ele se importava com Maria, com Marta e com Lázaro. E você sabe o que aconteceu? Eu vou contar. Jesus pediu que tirassem a pedra que estava tampando o túmulo de Lázaro. Marta e Maria ficaram preocupadas. Marta até disse: "Jesus, ele já deve estar cheirando mal. Afinal, faz 4 dias que ele foi sepultado." Maria e Marta não estavam crendo no poder de Jesus. Elas pensavam que se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia curar Lázaro. Mas agora já era muito tarde. Afinal, ele tinha morrido. Não tinha mais jeito. Elas não confiaram que o poder de Jesus fosse tão grande para resolver aquela situação. Elas duvidaram do poder. Mas Jesus respondeu: "Eu não disse que se você crer, você verá a glória de Deus?" Então ele fez uma oração e chamou Lázaro para fora. Imagina só o espanto de todo mundo quando eles viram Lázaro saindo do túmulo, andando, todo enrolado em panos, como se ele fosse uma múmia. Deve ter sido muito impressionante, né? Você queria estar lá ao vivo para você ver aquilo? Imagina só, as pessoas que estavam ali testemunharam que o poder de Jesus era mais forte do que a própria morte. Maria e Marta, elas chegaram a duvidar do poder de Jesus. E outras pessoas que viviam na época de Jesus? Será que tiveram a mesma atitude? Eu quero contar para você agora a história de mais 2 pessoas lá na Bíblia que puderam testemunhar o poder de Jesus. Uma vez, um homem chamado Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus, implorando para que Jesus fosse ver sua filha, que estava muito doente, quase morrendo. Jesus foi com Jairo e uma multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E no meio da multidão havia uma mulher que estava doente há 12 anos. Ela tinha gastado muito dinheiro com médicos, remédios, mas nada resolvia o seu problema. Então, ela foi no meio de toda aquela gente, mesmo doente e fraca, e fez todo esse sacrifício porque ela acreditava que Jesus tinha poder para curar a doença dela. Ela pensava: se eu apenas colocar a mão na roupa dele, eu vou ficar curada. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu chegar perto de Jesus e tocou na roupa dele. Na mesma hora, ela foi curada. E Jesus sentiu que saiu o poder dele. Então ele se virou e disse: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos acharam muito estranho Jesus fazer aquela pergunta. Havia uma multidão ao redor deles. Como que Jesus poderia perguntar quem tinha tocado nele? Estava todo mundo esbarrando em todo mundo sendo esmagado ali pela multidão. E Jesus fez essa pergunta. E quando ele fez essa pergunta, aquela mulher, ela teve medo.
Ela achou que talvez Jesus pudesse brigar com ela. O que será que ela fez? A mulher se ajoelhou aos pés de Jesus e contou tudo a ele. Jesus então disse: Você sarou porque você teve fé. Vá em paz, você está curada. A mulher creu no poder de Jesus. Jesus ficou muito admirado com a fé daquela mulher. E você? Você também tem fé em Jesus? Sabia que a Bíblia fala, lá no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus? Nós precisamos ter fé no poder de Jesus. Jesus ainda estava falando com a mulher quando chegaram alguns empregados de Jairo, dizendo que não adiantava mais Jesus ir até a casa dele, porque a sua filha já tinha morrido. Que coisa triste! Imagina como Jairo se sentiu naquela hora. Mas Jesus disse imediatamente para ele: Não se preocupe, tenha fé. Quando eles chegaram na casa de Jairo, estava uma confusão, muita gente chorando, gritando. Jesus, então, pediu que todos saíssem. Ele entrou no quarto da menina, com os pais dela e os discípulos Pedro, Tiago e João. O que será que Jesus ia fazer? Afinal, a menina já tinha morrido. Mas Jesus, que tinha poder até sobre a morte, ele disse: Menina, levante-se. E no mesmo instante, a menina se levantou e começou a andar. Que grande poder de Jesus! No nosso culto de hoje, nós ouvimos alguns fatos bíblicos que demonstram que sim, Jesus é poderoso mesmo. Jesus, ele tem poder para curar doenças, Jesus tem poder para ressuscitar e Jesus tem até mesmo poder sobre a natureza. Jesus, ele já andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade, Jesus multiplicou pães, peixes e fez muitos outros milagres. O poder de Jesus é infinito. E sim, Jesus, ele tem poder para salvar a mim e a você. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fé no poder de Jesus? Será que quando você está passando por uma situação difícil, na sua casa, na sua família, na sua escola, você confia em Jesus e você pede para ele te ajudar? Se você ainda não tem essa prática, eu quero te fazer uma proposta para que você coloque isso em prática na sua vida hoje. Então nós vamos orar nesse momento e eu quero que você tenha essa atitude todos os dias. Sempre que você tiver alguma dificuldade, alguma situação complicada na sua casa, na sua família, na sua escola, que você possa ter fé e confiar no poder de Jesus para te ajudar, para resolver os seus problemas. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso mesmo. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem poder para nos ajudar e porque o Senhor tem poder para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir para que o Senhor possa demonstrar o seu poder na vida de cada criança e de cada pessoa que está assistindo o nosso culto hoje. Que o Senhor nos ajude a termos sempre fé no Senhor, confiar em Ti e ter a certeza de que o Senhor nos ajuda em tudo que nós precisarmos. Em nome de Jesus, amém! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez
fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. E esse foi mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Vocês gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, curte, compartilha com os seus amigos e até semana que vem. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau.